Fala pessoal, tudo bem? Júnior Cigano aqui com vocês, mais uma vez. E ainda onde? No Quartinho das Flores, olha aí. Bom, mas eu tô aqui hoje para falar com vocês sobre o UFC 304, que vai ser no próximo sábado, já dia 27 de julho. Vai ser um eventão, hein? Até porque tem duas disputas de cinturão na mesma noite. No evento principal, na luta principal da noite, a gente vai ter a disputa de cinturão dos meio-médios, onde o campeão Leon Edwards vai estar enfrentando o desafiante Bilal Mohamed. Bilal Mohamed. É sexualmente estranho o nome do cara, mas é isso mesmo. Inclusive, eles já lutaram. Em 2021, eles já lutaram, já se enfrentaram, mas a luta acabou sem resultado, porque no segundo round ali, o Leon Edwards acabou colocando o dedo no olho ali do Bilal Mohamed. A luta ficou sem resultado. Agora eles têm a oportunidade de esclarecer isso de uma vez por todas, quem realmente vai vencer a luta, e ainda de uma forma melhor, porque dessa vez quem ganhar leva o cinturão. O Leon Edwards dessa vez é detentor do cinturão, é o campeão, o que faz a disputa ainda mais empolgante. Mas eu tô aqui hoje para falar do co-main event da noite, que é entre pesos pesados. O Tom Aspinall, que é o campeão interino aí da categoria dos pesos pesados, tá vindo num momento, né, fantástico, contra o Curtis Blaydes, o desafiante, que já tá um bom tempo aí na estrada tentando lutar pelo cinturão e dessa vez vai ter a oportunidade de lutar pelo cinturão interino, né, dos pesos pesados, contra o Tom Aspinall. E essa luta que também já aconteceu lá em 2022, julho de 2022. Só que acabou de uma forma complicada, até porque a luta durou 15 segundos. O Curtis Blaydes levou a vitória por nocaute técnico, mas é porque numa tentativa ali, o Tom Aspinall, numa tentativa de chutar ele, acabou machucando o joelho, caiu no chão, não tinha como continuar, o árbitro veio e parou a luta. Aí, como é ele que não pôde continuar, é dado um nocaute técnico, né? Então o Curtis Blaydes venceu a luta por nocaute técnico naquele momento. E agora eles vão ter a oportunidade de se enfrentar novamente e de uma forma melhor também. Por quê? Porque vale cinturão. Aquela época não valia cinturão, agora vale cinturão. Por mais que seja o cinturão interino, é o cinturão, meu amigo. Até porque, nesse momento, todos, aliás, estávamos esperando que o Poatan, nosso campeão meio pesado aí do UFC, fosse subir para a categoria dos pesos pesados para enfrentar o campeão da categoria e ter a oportunidade de se tornar pela primeira vez na história campeão em 3 diferentes categorias. Mas parece que não é interessante, não está nos planos aí do Poatan por agora. Ele acabou afirmando isso, que não tem esse interesse de fazer isso agora. Então, ou seja, quem ganhar do Tom Aspinall contra o Curtis Blaydes vai ser o campeão interino e vai estar disputando o cinturão linear da categoria contra o campeão, que hoje é o John Jones, mas que ele vai estar lutando contra o Miocic também, em breve. E aí quem ganhar do Stipe Miocic contra o John Jones luta com o campeão de Tom Aspinall contra Curtis Blaydes. a categoria dos pesos pesados está empolgada e isso é bom, porque luta de peso pesado todo mundo sabe como é que é. A porrada é mais embaixo, a porrada é mais forte. O bicho pega. E essa luta entre os dois aí, do Tom Aspinall contra o Curtis Blaydes, aliás, os dois têm muito respeito um pelo outro. O Tom Aspinall até estava falando sobre o Curtis Blaydes, uma coisa que eu concordo bastante, o Curtis Blaydes é luta difícil para qualquer um na categoria, até porque ele é um grappler assim, de excelência, um cara muito chato no grappling, tem aquele grappling, aquela luta agarrada chata, sabe? Que de controle realmente, ele não te deixa nem respirar direito. Ali na maioria das lutas dele foi sempre assim, dominando o jogo o tempo todo. O Tom Aspinall tem consciência disso, sabe disso, está se preparando para enfrentar um cara que vai impor esse tipo de jogo. Até porque o Tom Aspinall é faixa preta de jiu-jitsu. Ele tem um jogo de grappling bom também. Ele já finalizou o Andrei Arlovski, que no UFC foi a única luta que ele foi pro segundo round. Dentro do UFC, das 8 lutas que ele tem dentro do UFC, a única luta que ele foi pro segundo round foi contra o Andrei Arlovski e ele acabou finalizando o Andrei Arlovski com um mata-leão e ele finalizou também o Volkov com um armlock. Ou seja, ele tem um grappling bom também, um grappling mais finalizador do que o do Curtis Blaydes, que é o grappling a luta agarrada do Curtis Blaydes é mais de controle, mas é um controle assim muito bom. Uma coisa que complica bastante
aí a vida das pessoas. Eu sei bem disso, até porque eu lutei com o Curtis Blaydes em janeiro de 2020 e acabei perdendo a luta por nocaute técnico também. E um dos erros, dos grandes erros que eu cometi naquela luta, vamos dizer, não tirando o mérito, obviamente, do Curtis Blaydes, foi de focar muito na questão do grappling, de ficar naquela, eu não posso deixar ele me derrubar, eu tenho que evitar mais o grappling, eu tenho que, né, não deixar essa luta agarrada acontecer, até porque eu não queria algo acontecendo como a experiência que eu tive lá com o Velasquez lá atrás, sabe? Então tinha esse peso nas minhas costas, de ficar pensando assim, de que eu devia evitar aquela coisa da luta agarrada como tinha sido lá atrás com o Velasquez. Então eu não queria que acontecesse de novo. Então eu foquei muito na questão de me defender do grappling e acabei esquecendo de impor o meu jogo, de ir pra cima, de buscar o nocaute, de fazer o que eu gosto, que é ir pra porrada realmente, buscar o nocaute, sabe? E aí no segundo round o Curtis Blaydes acabou conectando um bom golpe ali em mim, eu senti, ele veio, continuou batendo ali, o árbitro veio e parou a luta. Então isso até é uma experiência boa pro Tomás não levar em consideração, de não ficar focando muito, vamos dizer, nos pontos fortes do adversário, ao invés de focar nos pontos fortes dele. E isso é uma coisa que, com a experiência de luta que eu tenho hoje, é bem clara para mim, sabe? Por mais que você tenha que considerar, se preparar pro teu adversário, durante a luta você tem que pensar em impor o seu jogo, impor a sua vontade, independente do que o adversário faça, sabe? Mas eu acho que o Tomás Aspinall segue essa linha de uma forma muito boa, sabe? Até porque o momento que ele tá vivendo, ele mostra muita confiança, assim, ele é um cara muito rápido pra categoria e se impõe contra os seus adversários, assim, sabe? E outra coisa, ele não tem aquele peso que eu tinha no psicológico, que, por exemplo, de ficar pensando em querer evitar o jogo para não ter mais ou menos o mesmo resultado ou a mesma trajetória que eu tive lá nas lutas do passado. Sabe, o Tomás não tem nesse sentido, então acho que isso não vai acabar complicando aí o planejamento dele para a luta e ele vai desenvolver o jogo dele, como eu falei, que ele tem uma confiança muito boa, vai desenvolver o jogo dele de uma forma legal. Outra coisa que na minha luta aconteceu por exemplo, eu trabalhei bastante a questão de me defender do grappling, da luta agarrada, e consegui. O Curtis Blaydes é um cara conhecido por derrubar todo mundo, na minha luta ele não conseguiu me derrubar. Pela minha velocidade, né, que é uma característica do Tomás também, pela minha velocidade, eu me defendi bastante das quedas, e mesmo quando acabou na luta agarrada, eu também me defendi. Ele não conseguiu me botar para baixo hora nenhuma, mas no segundo round eu ficar pensando demais na questão do grappling, acabei pagando o preço por isso. O Tomás Aspinall é um cara muito rápido, então eu vejo que vai ser complicado pro Curtis Blaydes derrubar ele, realmente conseguir ser eficaz na questão da luta agarrada contra ele, sabe? E outra coisa, ele não é só rápido, ele tem potência nos golpes. Todo mundo no peso pesado tem potência nos golpes, né? Mas a gente consegue ver que ele desenvolve isso de uma forma bem tranquila, bem natural. E isso faz das habilidades dele, ainda melhores, sabe? Então, na minha opinião, obviamente, ele é favorito para essa luta. Eu dou 30% pro Curtis Blaydes e 70% pro Tomás Aspinall. Mas, obviamente, a luta é luta, e principalmente na categoria dos pesos pesados. Se a mão pegar, meu amigo, complica. O Tomás Aspinall se tornou campeão interino da categoria na última luta dele contra o Pavlovich, que é duríssimo também. Ele acabou nocauteando o Pavlovich em novembro de 2023, e o Pavlovich, que tinha lutado e vencido o Curtis Blaydes em abril de 2023 por nocaute técnico. E em novembro de 2023, o Tomás Aspinall lutou com o Pavlovich pelo cinturão interino e venceu por nocaute no primeiro round e conseguiu aí se tornar o campeão interino da categoria. Na luta que o Curtis Blaydes teve, por último aí na carreira dele, ele enfrentou o Malhadinho, o brasileiro aí. E assim, eu quero pegar nesse ponto porque para mim é um ponto importante. Até então, até a última luta do Curtis Blaydes, ele era considerado o grappler, o cara da luta agarrada mais duro da divisão dos pesos pesados. Até a última luta dele, quando ele lutou com o Malhadinho, o nosso brasileiro, que também tem como ponto forte a luta agarrada. E na luta deles,
o Malhadinho, desde o início, assim, partiu pra cima, já derrubando. Ele conseguiu, no primeiro round, 9 quedas, se eu não me engano, contra o Curtis Blades. Dominou o primeiro round inteiro, sem dar chances do Curtis Blades nem respirar direito. O Malhadinho fez isso contra o cara que todo mundo respeita no grappling. Dentro da categoria dos pesos pesados. Então, por isso que eu falo, até a última luta do Curtis Blades, ele era considerado o melhor grappler, vamos dizer, o cara mais duro ali no grappling, na luta agarrada, dentro da categoria dos pesos pesados. Agora não é mais. Quem leva esse título aí é o Malhadinho, porque o que ele fez com o Curtis Blades no primeiro round foi sensacional. No segundo round, o Malhadinho entrou na perna de novo ali do Curtis Blades. O Curtis Blades acabou conectando vários golpes. Todos os golpes legais, porque pegaram na orelha. Mas isso é meio polêmico, porque pega na orelha, pega um pouco da nuca junto, sabe? O Malhadinho sentiu ali o golpe. Foi meio complicado aquilo ali, mas acabou perdendo a luta. E a outra experiência que eu acho que o Tom Aspinall pode levar em consideração, eu não tenho dúvidas, como eu falei, vai ser uma luta boa. Não só o main event, que vai ser a disputa de cinturão dos meio médios, esse co-main event tá assim de espetacular. Outra coisa interessante que eu quero dividir com vocês é que tem alguma coisa aí meio que esotérica envolvendo esse mês de julho aí pro Tom Aspinall e o Curtis Blades, hein? A estreia do UFC, do Tom Aspinall no UFC, foi em julho de 2020. A primeira luta aí do Curtis Blades com o Tom Aspinall foi em julho de 2022. E agora, em julho de 2024, os dois se enfrentam novamente. 2 anos depois da primeira disputa e 4 anos depois da estreia do Tom Aspinall no UFC. Eu sei lá, mas para quem gosta desse negócio de considerar todos os fatores, aí pode ser interessante. Mas é isso aí. Me deixem aí nos comentários se vocês concordam ou não comigo. E não esqueçam de ativar aquele sininho, conferir se estão seguindo o canal. E a gente segue daquele jeito, dando os nossos pitacos. Vamos que vamos!